Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos de novo. Café e palavra. Muito bom. E continuando ainda, meio que na sequência, para facilitar o acompanhamento de vocês, ainda capítulo 8 de Mateus, a partir do verso de número 23, diz a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Pastor Donizete, mas a Bíblia fala que ele não tosqueneja, nem dorme. Jesus, quando estava aqui para nos ensinar tudo isso, ele era 100% homem também. E estava tudo errado, tudo dando errado para os discípulos. E Jesus estava dormindo, segundo a palavra. E os discípulos em apuro. E Jesus debruçado sobre uma almofada. Nós precisamos, irmãos, nos nossos apuros, chamar a atenção de Jesus. Quando nós chamamos a atenção de Jesus para as nossas necessidades, para a nossa vida, para os nossos apertos, para os nossos apuros, para as nossas enfermidades, Ele está sempre pronto a nos atender. Mas Ele espera que nós abrimos na nossa vida um precedente para Ele trabalhar. Será que a água que passava por sobre o barco também não atingia ele? Provavelmente sim. Ele estava sabendo do sufoco que estava passando os discípulos. Mas ele estava formando aqueles homens para que a igreja, por intermédio deles, nascesse e chegasse até os dias de hoje.
chegasse até eu e você. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Estamos aqui para morrer. Faça alguma coisa. É esse pedido de socorro que Jesus espera que nós venhamos a fazer na nossa necessidade. Ele disse que nós devemos estar sempre orando. E diz que às vezes nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Mas quando nós estamos em desespero, por uma ou por outra coisa que acontece nas nossas necessidades diárias, e principalmente quando a enfermidade está sobre nós, nós aguçamos a nossa fé. E aí nós chamamos com o nosso coração contristado e com a certeza que nós não conseguimos e que Ele pode nos ajudar. E aí Ele vai olhar para nós e dizer: por que temeis, homens de pequena fé? Ele, em várias passagens bíblicas, ele pede para que nós venhamos a crer e que no nome dele nós vamos conseguir maravilhas. Então, levantando-se, nós precisamos conseguir memorizar essas coisas. Fechar os olhos, esses defeituosos que nós temos, que se prestam mais a ver defeito do que ver qualidades. Fecharmos esses olhos e imaginarmos um barco de madeira, alguns homens numa condição precária, já estando quase sucumbindo pelas águas, e Jesus tranquilo, deitado numa almofada, esperando o pedido de socorro. Já se passaram 2000 anos ou mais. E ele continua esperando esse pedido de socorro porque ele é fiel. Ele não está mais no barco, não está mais dormindo na almofada, mas ainda continua esperando o nosso pedido de socorro. Que saia do profundo do nosso coração. Um pedido de fé. E ele repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem ainda é o mesmo. Não está mais na terra, não está mais em Israel,
não está mais no barco, está à direita do Deus Pai, esperando o nosso pedido de socorro, esperando que a nossa fé seja fortalecida através de cada necessidade que nós passarmos por aqui. Lembrando que nós estamos aqui vivendo um período de aprendizado. Um tempo para nós encontrarmos o caminho. Quando ele veio e morreu, foi crucificado, como diz a Bíblia, lá na cruz, no Calvário, ele abriu um caminho para nós seguirmos. Ele nos deu a direção para seguirmos. E esse período que nós estamos vivendo aqui, eu estou com 65 anos, vim conhecê-lo com 41 para 42, e não sei até quando vou. Nós precisamos estar seguindo os passos de Jesus. Não contarmos muito com as coisas materiais e estarmos sempre caminhando em direção à Nova Jerusalém. Depois dessa vida material, dificultosa, sofrida, falha, precisamos encontrar um dia com o nosso Salvador. Isso, a princípio, dependia dele. Mas lá no Calvário, ele fez a parte mais difícil. E sobrou para nós fazermos a nossa parte. Seguir os seus ensinamentos e o seu exemplo quando esteve no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.